Mas não deixa ele muito longe. Faz círculos amplos aqui na frente que você enxergue perfeitamente o seu aeromodelo, tá? E as correções você sempre faça suavemente e evitando exageros, que são as correções da pilotagem. Perfeito? Bom, então esse é um outro ponto. Agora tem mais um ponto que às vezes acontece e a pessoa não percebe, que é reconhecer os sinais de perda de velocidade. Ué, o que é isso, Adair? Perda de velocidade? Mas eu estou com o acelerador na mão, sim, mas pode falhar. Eu já tive motor meu a explosão que não estava longe, mas é claro, não estava voando aqui na minha cara. Então ele começou a reduzir potência e eu não percebi. Ele reduziu potência e eu estava começando, não percebi. Eu puxei um pouquinho, ele entrou em stall. O que é stall? Ele caiu uma asa e entrou em parafuso. E aí? Eu consegui sair? Eu consegui, porque eu estava relativamente alto, mas tem gente que não sai. Então você precisa prestar atenção nesse tipo de coisa. Perda de potência. Perda de potência do motor à explosão. Ah, mas o elétrico não tem disso. Claro que tem. Se você não tem um aviso para te avisar que a bateria está acabando, começa a perder potência um pouco longe de você e pronto. E aí? E aí, sem potência, avião não voa, meu amigo. Sem potência, avião vai para o chão. Não tem a menor dúvida disso. Então, tem que tomar esses cuidados sempre. Como você percebe, tem muita coisa que a gente precisa cuidar. O aeromodelismo é um esporte aqui, um hobby sensacional, mas tem muita coisa que a gente precisa cuidar. Bom, então decolamos, voamos e vamos para o pouso agora. Vamos para o pouso. Como é que a gente faz um pouso corretamente? Eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso, 2 vídeos no meu curso. Um ensina a fazer o pouso, eu ensino a fazer a decolagem. E eu estou dentro de um avião de verdade, turbo-hélice, ensinando como deve ser feito, tá? Só para você ter uma ideia. Então, o pouso. O que você vai fazer? Você vai passar na sua frente, paralelamente à pista. Então, se o vento estiver da direita aqui minha, para cá, para a esquerda, eu vou fazer uma passagem da direita para a esquerda, girar a curva base, mas tem que ser paralelo. Geralmente, uns 10 metros paralelo à pista. Aí eu faço a curva à esquerda, vou reduzindo o motor e estabilizo. Por quê? Porque eu não vou fazer a curva na cabeceira, eu faço antes. Estabilizo o aeromodelo, faço uma aproximação longa e estável e venho para pouso e faço um toque suave no solo. Ah, como é que eu faço o toque suave? Isso aí é uma outra história. O importante é você, nessa aula aqui, dominar o assunto. Saber o que você está fazendo lá. É para isso que eu estou aqui dando essa aula. Essa aula, sim, na verdade, isso aqui é só a introdução, porque a aula pesada mesmo vem daqui a pouco, tá? Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês os 6 erros, 6 mais comuns e como a gente evita. Primeiro, na decolagem, tentar subir muito abruptamente, ou seja, puxar o manche, né, ou o profundor muito abruptamente, tentar decolar muito assim, muito na vertical, né? Então, isso é um erro muito grave. Por quê? Porque numa dessa, uma tossida do motor, ou seja, perdeu um pouco a potência, ou você puxou demais, ele vai estourar de asa e vai cair, vai quebrar ali na sua frente. Não dá tempo nem de decolar, tá? Outra coisa, voar muito baixo logo de início, ou seja, você saiu e fica voando baixinho. Qualquer falha no motor, você está no chão. E não tem como voltar para a pista, percebeu? Por quê? Porque está muito baixo. Agora, se você decola e vai subindo gradualmente, ganha altura, fica aí a 10, 15, 20 metros de altura, se o motor parar, ó, faz a volta e pousa, tá? Uma outra coisa importante, que é um erro muito comum, é você perder a orientação do modelo. Poxa, não sei se ele está indo ou vindo. Quando que isso acontece? Você deixar o modelo ir muito longe. E como é que você deixa o modelo ir muito longe? É simples. O aeromodelo está fazendo o que ele quer e não você que está mandando ele fazer o que você quer. Então, aí é um problema de experiência de controlar. E quando o aeromodelo vira para você, inverte tudo. Então, perder a orientação é muito complicado. Então, a gente tem que ter uma orientação sobre isso por parte do instrutor também. Outra coisa, está voando, dá comandos exagerados, cara. Comando exagerado vai
fazer movimento brusco e nesse momento você perde também a orientação. Você não sabe se o aeromodelo está de um jeito, está de outro, mesmo que ele esteja perto, e você não sabe sair. Então, uma lufada de vento pode te botar num dorso, você sabia disso? Já aconteceu comigo. De repente, entrou um vento forte, eu estava voando, inclusive estava voando o Fokker triplano, e ele entrou em dorso, cara. Ele entrou em dorso. Isso foi logo após a decolagem, eu já estava a uns 15 metros de altura, e eu saí do meio de árvores, porque a pista que a gente voava antigamente tinha árvore dos dois lados, eram longe, mas tinha. E quando eu saí das árvores, tinha um vento forte que a gente não tinha percebido. A rajada virou ele no dorso. E para desvirar esse troço, com 10 metros de altura, 15 metros de altura, eu consegui, mas ele veio em cima de mim. Foi bem complicado. Tudo comando ao contrário, ele voando de dorso, não desvirava, era triplano, então era difícil de controlar. Eu estava começando a voar com ele, consegui, me safei, mas olha, foi por pouco. Viu? Então, comandos exagerados também podem causar esse tipo de coisa. Então, olha aqui, a dica de ouro, tá? É a seguinte: mais vale um voo feio no ar do que um voo bonito, maravilhoso na sua cabeça e o avião no chão quebrado, tá? Então, presta muita atenção. Então, repetindo os 6 erros: puxar demais o profundor na decolagem, querer subir muito rápido. Segundo grande erro, voar muito baixo. Qualquer falha, você não volta para a pista, cai fora dela e quebra o seu aeromodelo. Terceiro erro, muito grave: perder a orientação do modelo, deixar o modelo ir embora sem trazer ele perto de você ou querer voar longe demais. Então precisa tomar muito cuidado. E quando o modelo inverte, ele vira, quando ele vem para você, os comandos são todos ao contrário. O que quer dizer isso? Você dá comando para a esquerda, ele sai para a direita dele. Ele sai para a esquerda dele, que é a sua direita, está vindo para você. É como se você estivesse sentado lá dentro. Então, inverte os comandos. Dá comando exagerado, pode colocar o avião em atitude anormal e você não saber tirar. Então, tome muito cuidado. Então, mais vale um voo feio no ar do que um voo bonito no chão quebrado, né? Realmente não vale a pena. Então, agora, nós vamos realmente voltar para os fundamentos, tá? Os fundamentos do voo. E dos fundamentos do voo, nessa live aqui, nós vamos falar especificamente dos eixos de movimento. Você vai conhecer agora os eixos de movimento de um avião ou de um aeromodelo. E como eu disse, é uma aula mesmo. Eu vou estar aqui, tá? Tranquilo com vocês. Mas antes da gente começar, deixa eu dar uma olhada nos comentários. Então, Vinícius, boa noite. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui, ó. O Vinícius falando boa noite, Vinícius. Novamente o Vinícius falando, vamos voar muito, vamos. O PG Sampa, boa noite, forma. Eu acho que era para sair ali, saiu 4. O Vinícius, aerodinâmica, e o Vinícius, hora do almoço aqui é muito vento, tá vendo? Então, na cidade dele lá, é vento demais. Em vários locais no Brasil é assim, na minha cidade também, na hora do almoço, e é em qualquer lugar, porque sabe o que acontece na hora do almoço? Você tem uma mudança de insolação, você tem mudança de pressão, você tem uma série de mudanças acontecendo ali. Você pode ver que, geralmente, quando o tempo está meio assim, meio assado, chega na hora do almoço, você está lá almoçando, ou está chegando na hora do almoço, você quer voltar para casa e começa a chover. Pô, mas por que começa a chover? Porque muda tudo, entendeu? Muda a insolação, muda a temperatura do solo, a temperatura do ar, mudam as pressões e vai por aí afora. José Eduardo Cipriano, boa noite, Cipriano, maravilha, muito obrigado por estar aqui. Chegou bem na hora, quer dizer, chegou não, você já estava aí, né? Bem na hora da gente começar, então, a aula efetivamente, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre tudo isso que eu falei até agora, eu falei meio batido, por quê? Porque eu quero pegar cada uma dessas coisas depois, hoje vai ser isso, um outro dia vai ser outra coisa, tá? E explicar em detalhe, com aula mesmo, direitinho, que o negócio aqui é ensinar. Eu não quero nem saber, tá certo? É para ensinar mesmo. Se tem alguma pergunta sobre o que eu falei, ou sobre alguma dúvida que vocês tenham aí,
com seus aeromodelos ou soltando aeromodelo, esse é o momento. Digita aí, tá ok? Digita aí e a gente responde, tá ok? Vamos lá? Tem alguém? Se não tem ninguém, vamos ver, vou dar um minuto para você, alguém escrever aí se tem alguma dúvida, senão a gente começa a nossa aula, né? Porque olha só, 39 minutos foi só para dar uma passagem geral em como você consegue dominar de fato, tá? O voo do seu primeiro aeromodelo, segundo, terceiro, quarto, quinto, seja lá qual for. Porque o importante é saber isso, é estar com isso na cabeça e saber o que está fazendo ali. Você não está lá só brincando, entendeu? Não, você vai, não, claro, eu vou me divertir, tá? Claro, a gente vai se divertir. Mas se divertir é uma coisa, e se divertir sem saber o que está fazendo é outra. E a gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque é um negócio muito sério, é muito perigoso, tá? Aeromodelismo é um esporte, um hobby perigoso, inclusive com alguns casos fatais, então tem que tomar muito cuidado mesmo, tá ok? Bom, ninguém tem pergunta? Não? Então, pessoal, eu estou aqui, quietinho, tá? E estou aí, dando aula para vocês. Até já. Depois das aulas, a gente volta aqui, tá ok? E olha, se vocês, quem ficar até o final e responder um questionário, que eu vou pôr o link aqui no final, vai poder baixar a planta de um Falcon F-16 de radiocontrole, tá ok? Respondeu até o final, me enviou o questionáriozinho, 4 questões só, você pode baixar a planta, beleza? Vamos lá, então. Boa aula para vocês, e para mim também, que eu vou estar aqui assistindo. Agora a nossa aula sobre os 3 eixos de movimento de um aeromodelo. A gente pode dizer o seguinte, eles são fundamentais e são essenciais para o voo do aeromodelo, tá? Esses eixos são os seguintes, é o eixo de rolagem, de arfagem e de guinada. Cada nome estranho, né? Pois é. Em aviação e em aeromodelismo, esse é o nome dos eixos de aeromodelo. Eixo de rolagem, de arfagem e de guinada. E eles são vitais, fundamentais para você controlar e manobrar corretamente o seu aeromodelo. Olha, à medida que a gente vai pensando mais nesse tema, tá? Você vai, à medida que você for aprendendo mais, você vai perceber que tem uma mecânica por trás desses movimentos suaves e precisos, né, de um aeromodelo. Quem pilota, às vezes, nem sempre faz movimentos suaves e precisos, pois saiba que é isso que dá a graça, a leveza e a beleza de um voo, seja ele acrobático ou não, tá? Então, você conseguir dominar esses eixos, saber exatamente como usá-los, tá? Isso é fundamental para que você tenha aí um voo muito seguro, muito controlado e, principalmente, muito bonito. A compreensão desses 3 eixos, basicamente, é a base, né? Quando você faz um prédio, você faz ali um alicerce, não faz? Pois é, exatamente. A compreensão desses 3 eixos é um alicerce tanto para pilotos da aviação grande, aviação normal, aviões normais, quanto para aeromodelistas, tá? E é em cima deles que você vai construir as suas habilidades de pilotar um aeromodelo. Porque, olha, se você tentar pilotar um aeromodelo sem um desses 3 eixos, você vai ver que fica ou difícil ou quase impossível. Você consegue pilotar utilizando 2 eixos, tá? Mas não é a mesma coisa que usar os 3 eixos. Tanto é que você tem aeromodelos de 3 canais que usam 2 eixos, quando a gente fala de rádio controlado, e de 4 canais que usa 3 eixos, quando a gente fala também de aeromodelismo rádio controlado. Mas, quando nós falamos de qualquer outro tipo de aeromodelo, a gente tem que pensar nesses 3 eixos, tá? Porque é mais ou menos, se você não usar esses eixos, é mais ou menos como você tiver, assim, numa carroça com o cavalo a galope sem as rédeas, para controlar o cavalo ali na frente e controlar a carroça. Então, a chance de um acidente é muito grande, né? E cada eixo desses tem um papel no comportamento do aeromodelo, tá?